Olá, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje são 27 de julho de 2020 e nós estaremos reproduzindo mais uma palestra extraordinária. Vamos reproduzir a palestra da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, que vai comentar o livro Perturbações Espirituais. Essa live é transmissão ao vivo pela Web TV Mansão do Caminho e foi publicada no dia 26 de julho de 2020, às 17 horas. Portanto, é um trabalho imperdível. Essa mansuetude, essa calma, essa sabedoria da nossa querida Sueli Caldas Schubert vai nos premiar com essa beleza de análise do livro Perturbações Espirituais. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um fato que nos parece interessante. É que a nossa página Estação da Luz, ela não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E nós reunimos aqui matérias publicadas, por exemplo, no YouTube, as palestras, os vídeos, as conferências e etc., todos os áudios, e o material que já está disponibilizado também em PDF, livros, textos, as obras da codificação. Reunimos aqui tudo na página Estação da Luz para que você tenha oportunidade de estudar, pesquisar e se deliciar com esse material especial. É porque, para evitar que você fique pesquisando, você encontra aqui esse material que certamente vai lhe interessar. E hoje, particularmente, nós vamos com Sueli Caldas Schubert, analisando o livro Perturbações Espirituais. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar e vamos à live.
Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, que seguem através da Web TV Mansão do Publish. Hoje temos uma grande alegria de estarmos com uma queridíssima irmã nossa, grande estudiosa do Espiritismo. E vamos dedicar esse live lançando esta obra que vai ser anunciada ao nosso querido Divaldo Franco, que passará por uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica esta semana, na tentativa de aliviar as suas dores excruciantes da hérnia de disco, que já o acompanham há mais de 3 anos. Mas antes de iniciar as nossas falas, nós vamos fazer uma breve leitura da obra Vida Feliz e seguido de uma prece. A mensagem que ao acaso é de número 43. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem altos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Vamos fazer a nossa abrindo os trabalhos desta tarde. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas. Aqui nos encontramos, Senhor, nesta rede virtual de harmonia, de fraternidade, de paz. Te rogando a presença para que todos nós possamos receber estes flúvios que vertem diretamente do teu coração, em direção de todo o planeta, Senhor. Guia-nos nesse momento de informações a respeito da psicografada e do Divaldo, a lucidez necessária de intuições para a nossa querida Sueli possa discorrer com a facilidade que lhe caracteriza, trazendo importante mistérios de espiritismo nos dias. Abençoe, Senhor, abençoe que aqui nos escuta nesta aldeia global estabelecida por esta comunicação virtual de transição. É em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, que dirige os trabalhos desta a Mansão do Caminho, que te pedimos humilde direção para que possamos iniciar a nossa as nossas reflexões no dia de hoje. Que assim seja. Bem, para quem não conhece, nós estamos diretamente de Miami, no estado da conectados com a Web TV Mansão, para lançarmos mais a Leal Publisher. Sumiu o som? O som, ele parece que não está falando. Posso começar? E nós estamos, nesse instante, saudando a todos aqueles que nos estão assistindo, que nos estão acompanhando, para que possamos ter um momento de muita paz, de muita luz, de muita alegria também,
pela obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então, a nossa saudação, que Jesus nos abençoe. Quero dizer, em primeiro lugar, antes de começar propriamente a comentar o livro Perturbações Espirituais, eu quero lembrar que quando conheci, entre aspas, Manuel Filomeno de Miranda, foi no ano de 1970, quando ele lançou o livro Nos Bastidores da Obsessão. E eu estava, àquela época, trabalhando um movimento que nós temos aqui em Juiz de Fora, onde eu resido, de realizarmos encontros, aquela época, não é? Hoje a coisa é diferente. Encontros em cidades próximas, e teríamos um encontro na cidade de Bicas, e era chamado de Coeson, confraternização das mocidades espíritas da Zona da Mata, então era Coeson. Muito bem, nesse caso, eu estava preparando um trabalho sobre obsessão quando fiquei sabendo do livro, li o livro e fiquei encantada. E a partir daí, passamos sempre a estudar, a acompanhar toda a obra deste espírito tão amoroso, tão querido, tão amado de todos nós, que é Manuel Filomeno de Miranda. E, nesse caso, nós vamos, neste instante, mencionar que esta obra, o Perturbações Espirituais, veio completar aquelas outras duas que foram lançadas inicialmente por Divaldo Franco, Transição Planetária, em 1910, aliás, em 2010, depois Amanhecer de uma Nova Era, em 2012, e, finalmente, Perturbações Espirituais, em 2015. As duas primeiras obras, elas constituem um grande acervo de ensinamentos, explicações de como vai acontecer essa transição planetária e, posteriormente, o amanhecer de uma nova era. Os próprios títulos dos livros já nos dão uma ideia do conteúdo, né? Primeiro é a transição, depois o amanhecer de uma nova era. Mas isso tudo vai culminar numa mudança do nosso planeta, que é de provas e expiações, para passar para planeta de regeneração. O planeta de regeneração, ele tem um padrão vibratório mais elevado do que o planeta de provas e expiações. Por isso é tão demorada essa virada, que vamos dizer assim, não é? Essa movimentação, essa nova condição do planeta, porque se o planeta atualmente, enquanto ainda está com a denominação de provas e expiações, tem um número pequeno, menor, de pessoas que têm um padrão vibratório mais elevado e um número imenso de pessoas que ainda estão nesse contexto de vibrações muito negativas, de vibrações desequilibradas, e com isso, até que isso tudo mude, modifique, vai levar tempo. Portanto, quando nós tivermos um número bem avançado, digamos assim, a maior parte com uma vibração mais elevada, é claro que o planeta ele vai passando por diferentes mudanças, não é? E esses que ficam o tempo todo e teimosamente, digamos assim, permanecendo no padrão vibratório inferior, já não mais vão reencarnar no nosso planeta, vão para um mundo inferior. Às vezes pode alguém perguntar, mas aí Deus está castigando. Não, Deus não está castigando. Isso é uma coisa natural, a atração vibratória, porque existe uma atração vibratória entre os seres humanos. E aqueles que são mais elevados vão atrair para a sua vida espíritos assim da mesma elevação, e os que estão ainda no plano inferior vão estar em contato com espíritos que estão nesse jaez também. Então, nesse caso, eles vão para um planeta que tem o mesmo nível, o mesmo padrão vibratório do que eles, porque vão ser atraídos. É uma questão de sintonia, uma questão de afinidade.
E com isso, então, o planeta vai ficar numa condição melhor. Isso está implícito aí no título, né, do livro Transição Planetária, porque vai sofrer isso tudo, e posteriormente o amanhecer de uma nova era. Vale a pena ler e conhecer essas obras, porque estarão dando uma visão totalmente diferente às criaturas. É sempre bom dizer que o Espiritismo, ele abre a mente das pessoas, não é? E isso faz com que venham a ter novas construções mentais, novas formas de entender a vida, sobretudo entender que é um espírito imortal, todos nós somos imortais. Eu acho a questão da imortalidade, assim, simplesmente fantástica. Nós somos imortais, e a imortalidade é a nossa condição. Muito bem, então vamos agora para o livro, que nós não podemos esticar demais, não é? Nós temos um tempo bem razoável, bem bom, temos que cumprir. Perturbações espirituais, não é? Muito bem. Esse livro, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai explicar por que ele escreveu esse livro. Mas muito mais a gente vai entender no transcurso da obra, porque com palavras mais singelas, mais simples, e sempre tudo procurando assim uma questão mais de humildade, o nosso querido Miranda, ele vai fazer a apresentação do livro de uma forma assim bem leve. Mas a obra em si nos evidencia o que ela significa, a sua importância. Porque se nós aprendemos que existe uma transição planetária, se nós aprendemos que existe um amanhecer de uma nova era, como entender agora essa questão da perturbação espiritual? Porque isso sempre vai existir. É próprio ainda do padrão evolutivo da maior parte da humanidade criar perturbações, problemas, etc. Também eu acho que aqui para o meu lado o som desapareceu, né? Não está tendo som. Será o que está acontecendo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou continuando, então. Muito bem, nesse caso, nós vamos notar na obra propriamente do Manuel Filomeno de Miranda, que ela significa, aliás, aí já estou englobando os três, a trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, a trilogia. Ela é uma continuidade de uma programação presidida pelo próprio mestre, presidida por Jesus, quando ele, há 2000 anos atrás, vai fazer a promessa do Consolador. Ele promete o Consolador, e nós sabemos que esse Consolador só viria milênios depois, não seria uma coisa imediata, não seria nada rapidamente, mas que viria numa certa época dentro dessa programação. E aconteceu que chegou a hora, quando nós vamos ver o ano de 1855, os anos ali, podemos até dizer 55, 56, 57, quando o Consolador chega à Terra. Isso aí é espetacular, porque a promessa foi feita por Jesus e isso aconteceria quando fosse o tempo certo para isso. Realmente aconteceu, e em 55, aquele que foi convidado para ser o missionário da Terceira Revelação, no caso ainda com o nome de Hippolyte, com seu próprio nome, né? Hippolyte Léon Denis Rivaio, posteriormente adotando o pseudônimo de Allan Kardec, para diferenciar da sua condição de pedagogo famoso na França, com várias obras publicadas. E, nesse caso, ele, depois de 1855, vai ser convidado para ver as mesas girantes. Em 56, ele acaba assistindo. Depois, ele vai conhecer a família Boudin. E, a partir daí, finalmente, ele vai começar a sua missão. E é nesse momento que ele vai conversar com o Espírito de Verdade, sem saber quem que era. Ele conta isso no livro Obras Póstumas. Muito bem, então, naquele momento,
o Consolador, essa programação, passou a estar sobre a égide de Allan Kardec. E atualmente está sobre a égide de Francisco de Assis, tendo como médium o nosso querido Divaldo Pereira Franco, com a sua mediunidade gloriosa, como diz Leon Denis. E com isso tudo, nós temos essa programação maravilhosa que observamos no livro, na trilogia, não é melhor dizendo. Nessa trilogia, nós vamos também verificar a conscientização das leis divinas, a conscientização também das estratégias das trevas, porque aí, de repente, nós ficamos conscientes disso pelos relatos que ele apresenta. Depois, a conscientização do compromisso dos trabalhadores das últimas horas, porque é preciso uma conscientização maior desses que foram convocados, que foram convidados para participarem como trabalhadores das últimas horas. Então, nesse conjunto todo, o livro, esses 3 livros, objetivam ajudar, dar uma alavancada, vamos dizer assim, no progresso moral das criaturas, que vão absorvendo os ensinamentos. E também processo de evolução. Com isso tudo, há um avanço, há uma abertura mental do pensamento da humanidade. Então, agora, eu vou pedir ao Júnior para nós começarmos a passar os slides. Pode ser, Júnior? Então, seguinte, pode entrar com o título agora. Seguinte. O título, Perturbações Espirituais. E agora, nós já vamos entrar no primeiro slide. É o momento em que Miranda está apresentando a obra. Ele está dizendo o seguinte: desejamos com a presente obra alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais, na condição de quê? De trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Muito importante isso, porque o Miranda está alertando. E aí eu me lembro que Dr. Bezerra de Menezes, no livro Em Nome do Amor, no qual são apresentadas mensagens psicofônicas de Divaldo Pereira Franco, mensagens de Dr. Bezerra, através da psicofonia de Divaldo Franco. E uma dessas mensagens, Dr. Bezerra vai dizer que nós enquanto trabalhadores das últimas horas, antes da atual reencarnação, nós firmamos um compromisso com os mentores espirituais de trabalharmos nesse campo como trabalhadores das últimas horas. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito critério, porque firmamos o compromisso e está lá no reino dos céus. Assinamos, não é como diz o doutor Bezerra. Seguinte, a Joana agora vai nos ensinar. Ela diz assim: não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas ante o crescimento dos adeptos do Consolador, sentem-se ameaçadas e atacam-nos com inclemência, utilizando-se da debilidade moral de muitos que não amadureceram nos estudos sérios do Espiritismo e deles se utilizam insatisfeitos e perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, pelo arrastamento de outros invigilantes. É uma pena que isso aconteça. Por quê? Como aqui ela está dizendo, que não amadureceram nos estudos sérios do Espiritismo. Ora, eu tenho, assim, uma experiência de longa data a respeito de estudos da doutrina espírita. Atualmente, eu participo de 5 grupos de estudos, 5 grupos de estudos. Cada semana eu participo de 5. Então, aí, às vezes, mas como é que é possível? Sim, é possível. É possível. Só para dar um exemplo, eu vou às 6 horas para a Casa Espírita, das 6h30 às 7h30, eu participo de um grupo de estudos, a partir de 8 eu participo de outro
na mesma casa, só que em outro cômodo, outro grupo, só ali, num dia só, 2 grupos, não é? E vai por aí afora. Então, participar de grupos de estudo eu aconselho, porque é uma coisa extraordinária, nós fazemos amizades, nós participamos, entendemos, cada um dá opinião, não tem um que dirige, que fala sozinho, todos dão opinião, é lido o texto, e aí, a partir disso, nós vamos tomando conhecimento. Sempre há um que conhece mais, que tem mais experiência, e os outros vão ouvindo, vão aprendendo. No fim de um tempo, nós temos uma riqueza de amizade com aquelas pessoas, que é algo assim maravilhoso. Agora a gente não sabe ficar longe, esse confinamento está sendo muito aborrecido. Nós não vamos na casa espírita e nem encontramos nossos amigos. Bem, ainda bem que ainda tem a videoconferência, que ainda tem isso que nós estamos agora aqui, as lives e tudo mais. Então participem, porque é extraordinário e muito bom. Eu tenho pena desses que não conseguiram entender a mensagem da doutrina. É porque aí também cada um está numa faixa, não é? Vibratória. Vamos esperar porque as pessoas vão despertar. Continuando. A seguir, ela adverte ainda, é a fala da mentora. A soberba e o falso intelectualismo vem conduzindo o expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade, alertando que alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Dominados pela vaidade, deixam-se outros influenciar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral, que os mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e todos que não lhes compartem as ideias extravagantes. Isso aqui a gente vê, não é? Como que a mentora vai trazendo para nós essas explicações, porque, sobretudo, é importante para enxergarmos isso na instituição a qual nós trabalhamos, se está existindo alguma coisa, a gente precisa ter um certo conhecimento, um alerta, não é? Para que nós possamos também caminhar da melhor maneira possível, na harmonia, no respeito às obras, não é? Sobretudo, entendendo a maravilha que é as obras da codificação. E esses que querem atualizar, que querem intrometer, né, no texto, a gente vê que estão a serviço das trevas. Porque Allan Kardec, o codificador, foi o vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Seguinte. Ainda prossegue a mentora. Necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa, olha bem, hein, que ela está falando, que vem ocorrendo num arrastamento alarmante, a ponto de constatarmos que em quase todos os quadros de patologia variadas estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhe as paisagens mentais e emocionais. Quero dizer que, no meu caso, como faço atendimento fraterno, há mais de 40, 50 anos, nem tinha esse nome ainda, a gente já atendia na casa espírita, chegava alguém passando mal, chorando, querendo uma explicação, qualquer coisa. Sempre falava, chama fulano, chama dona fulano. Então, sempre me chamavam e eu fiquei sendo aquela pessoa, entre mais outras, que faz o atendimento fraterno. Nesse caso aqui, muitas e muitas vezes, quando estou atendendo uma pessoa, verifico que tudo aquilo que ela está queixando, falando, advém da presença de obsessores, de adversários espirituais cobrando. É claro que muitas vezes os atendentes espirituais não têm condição dessa percepção. Mas no meu caso isso acontece, eu tenho a percepção. Mas o que isso significa?
significa muitas vezes que essa pessoa apresenta uma patologia, já foi no psiquiatra, no psicólogo, já foi aqui e ali, e não consegue encontrar ainda algo que faça aquilo desaparecer, ou pelo menos melhorar. É porque a gente vê que ali está presente o espírito obsidiando a pessoa, cobrando, de uma forma, às vezes, muito, vamos dizer, até assim, muito forte, muito grosseira, muito brutal. E então essa é a obsessão em massa, porque hoje essas patologias que são detectadas e as pessoas tomam medicações muitas vezes pesadas, mas necessárias, né? Como a gente sabe, o que acontece? Ali está a presença de um cobrador. E só a doutrina espírita para identificar isso, para ajudar essa pessoa, para trazer também, porque a gente vai ajudar, não é só o encarnado, não. Nós temos que ajudar o desencarnado, porque às vezes o desencarnado sofre mais do que o encarnado, pelo que ele passou, não é, no passado, em decorrência ao ódio desse que hoje é a vítima atual. A doutrina espírita aclara isso, e nós ficamos felizes de termos essa compreensão, porque é preciso agora também colocar em prática nas casas espíritas, não é só falar que é bom, não é só achar que é bonito, não. Por isso tem que estudar, meus irmãos, tem que estudar mesmo, viu? Na sequência, seguinte... Seguinte, por favor. Pronto. Jesus convida. Aí ela ainda está falando, unidos mental e emocionalmente, seremos como diferente exército, que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Muito bem, então aqui ela já nos está dizendo que deveremos ficar unidos nas nossas nos nossos estudos e conclusões mentais, como também, especialmente, emocionalmente. É muito importante isso, porque às vezes a pessoa ela sabe a parte teórica, mas ela não tem emocionalmente nenhuma condição, não é? Porque às vezes é a pessoa mais fria, mais distante, que não quer até mesmo se envolver emocionalmente, mas a doutrina, ela nos convoca por inteiro. Você não vai só fazer teoria e o resto larga para lá. Não, você também tem que ter emocionalmente, mas uma emoção equilibrada. Quando você vai fazer uma prece para a pessoa, quando você vai aplicar um passe, e isso tudo leva um conjunto emocional, claro, e, sobretudo, amoroso, sobretudo, o bem em favor da criatura. E aí, se nós vamos trabalhar nesse campo e nesse aspecto, ela está dizendo, dando um exemplo, né? Como se fosse um exército. E as armas são quais? Compaixão, esclarecimento, misericórdia e amor. Jesus nos ensinou isso, não é? E a grande batalha é a luz clareando a treva. Lançarmos um pouco de luz, a luz do conhecimento, a luz do entendimento, não é? Do perdão substituindo a vingança. Porque nós não podemos, como espírita, vingar dos outros, vingar de alguma coisa. Mas é impressionante isso. Por exemplo, a pessoa pode sofrer uma ofensa gravíssima, ficar com raiva até da criatura que fez isso, mas não vai querer a vingança, não vai se vingar, porque aí a vingança já chegou no último ponto, na parte baixa da coisa, né? Mais baixa possível. Agora, perdoar, depois com o tempo, não é? Com o entendimento, as coisas vão se ajeitando, é um processo, não é? O perdão, para que a criatura alcançar essa possibilidade, é todo um processo. A pureza, não é? Está dizendo aqui,
e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Ora, vou falar uma coisa, viu? A tal da luxúria é difícil, porque ela representa os atrativos do campo físico, muito exacerbado, sexo. Então, isso, para a pessoa, ela pode até não ser tão prepotente, pode até ter outras qualidades, mas largar essa parte, né, dos prazeres, dessas questões agora que são, assim, tão imorais que a gente fica estarrecidos. Então, o espírita precisa entender isso, para não ficar ligado com espíritos desse campo aí. Porque se a pessoa tem esse tipo de vivência, ela vai atrair espíritos da mesma forma, da mesma condição, da mesma faixa, digamos assim, não é? E aí a coisa vai degringolar. Adiante, seguinte. Agora vamos esclarecer uma coisa, porque daqui para frente nós já vamos entrar em outros aspectos. A atual situação é resultado do rancor de antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que permanecem em regiões de inomináveis sofrimentos. Ante o desenvolvimento do pensamento de Jesus sob as luzes do Consolador, tornados adversários do Cristo, em face das decepções de que foram vítimas, após as respectivas desencarnações, homiziaram-se em cavernas sombrias, onde instalaram o antirreino do bem, acolhendo fanáticos e criminosos, transferem o ódio cultivado na sucessão dos séculos desde a Idade Média e dizem-se justiceiros. Observemos que muitas vezes as pessoas, ou os espíritos, no caso, né, entendem as coisas de uma forma tão assim, pelo lado avesso, né, de uma forma assim, tão desequilibrada, que depois é difícil voltar, entrar no equilíbrio, fica muito difícil. Então, todos aqueles que foram vítimas da Inquisição, não é? Chamada Santa Inquisição, do Santo Ofício, aquela parte terrível da Idade Média, quando a Igreja Católica predominava naquela área mais, mais cruel, não é? Porque não era toda ela assim. Então, aqueles que não seguiam as condições da Igreja, eles eram, então, condenados. E muitos morreram na fogueira, outros, os leões, não é? Entregue aos leões, essas coisas todas. Então, com isso, o que aconteceu? Permanecem, após desencarnados, com ódio. Um ódio contra quem? Contra o Cristo, porque a igreja falava em nome de Jesus, era o Cristo, não é? E, com isso, essa ida, essa vontade de vingança, se voltou exatamente contra ele. Ele é que passou a ser o alvo, não é? Muito bem. Aí, mas como eles estavam com padrões vibratórios tão baixos, se juntaram em regiões onde havia muitas trevas, muito sofrimento. Aí, aqui na sequência, ante o desenvolvimento do pensamento de Jesus, sob as luzes do Consolador, tornar-se adversário do Cristo. Porque tudo o que faz com que a palavra de Jesus venha a progredir, venha a alcançar um número maior de pessoas, venha a trazer benefícios, eles se voltam contra, porque eles não aceitam isso, não é? Então, em face das decepções de que foram vítimas, após as respectivas desencarnações, eles se juntaram. E, pelo padrão vibratório, eles acabaram ficando em espécies de cavernas sombrias, onde instalaram o antirreino do bem. Agora, aí a gente precisa lembrar o seguinte, que né, não é que construíram caverna, que foram no lugar onde é que a mente pervertida, os pensamentos de desequilíbrio terríveis, esses pensamentos unidos uns aos outros, porque vários foram se aproximando, exatamente porque encontraram ressonância, encontraram sintonia naqueles outros que pensavam como eles pensavam, que queriam a vingança como eles também queriam, e o pensamento era o mesmo, se aproximaram.
E a partir daí, aonde eles se juntavam, era como se fossem cavernas, não é? E ali o que fizeram? Contra o bem, contra tudo aquilo que Jesus representava. E chegavam outros que às vezes nunca participaram lá da Idade Média, era até agora mais próximos dos tempos atuais, fanáticos e criminosos. Por quê? Padrão vibratório semelhante. Tudo é padrão vibratório. E aí, nesse caso, transferem o ódio cultivado na sucessão dos séculos, desde aquela época, desde a Idade Média, e dizem-se justiceiros. Às vezes as pessoas podem pensar, mas não é possível, desde a Idade Média, eles ainda estão com esse pensamento, ainda acham que é isso? Acham, porque o tempo no plano espiritual é diferente do nosso tempo. E também porque o ódio faz com que haja uma estagnação vibratória, uma estagnação de processos evolutivos, eles estão estagnados no ódio, né? Cristalizaram ali. E com isso, o que vai acontecer? O tempo parece que não passa. A Idade Média foi ontem, para eles, não é? E outras coisas que foram acontecendo. Por isso é que eles estão aí cobrando como se fosse anteontem que aconteceu. O ódio faz com que eles se sintam assim. É preciso muito amor, é preciso muitas vibrações boas, é preciso trabalhar no bem para mostrar para eles que quando a gente trabalha no bem, a gente fica feliz, a gente fica mais alegre, a gente fica mais, assim, vivendo melhor, na vida tem um significado maior. E aí a gente vai trabalhar para ajudá-los. O livro tem exatamente esse propósito, o livro do Manuel Filomeno de Miranda. Seguinte. Miranda expõe. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos, e vem dizer verdades novas, que ao seu tempo não poderiam ser enunciadas. Habilmente, esses perturbadores espirituais, que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, tornaram-se direcionadores de muitas instituições que foram se afastando do modelo. Aí vem a explicação qual é o modelo. A Casa do Caminho de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope. Ou das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo e sua finalidade libertadora de vidas. Extraordinárias passagens que nós estamos apresentando. O livro é muito recheado, digamos assim, de passagens maravilhosas, notáveis, exemplos, mas nós não poderíamos ter condição, tempo, não é, para apresentar tudo. Aí é bom que as pessoas vão ler, né? Vão ler porque elas vão amealhar esse conhecimento fantástico. Muito bem. Aqui vejamos o que ele está dizendo. É que essas pessoas, não é, poderiam estar esquecidos, porque o Consolador, como está dizendo aqui, viria restaurar os ensinamentos. E porque os ensinamentos iriam sendo esquecidos. E não é isso que aconteceu desde a época de Kardec para cá. Como é que a gente está vendo isso, não é? E aí trazendo verdades novas, porque é preciso mostrar isso, a contextualização daqueles textos ao tempo de hoje, não é? Porque naquela época onde estavam, no tempo do Consolador e no tempo também da doutrina espírita sendo trabalhada ali, concatenada por Allan Kardec, codificada. Muito bem, então, ali não poderia também avançar muito. Tudo tem o seu tempo. Aí, habilmente, esses perturbadores espirituais que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, tornaram-se direcionadores, porque foram se imiscuir em sociedades espíritas para atuar nos pontos fracos, nos elos fracos da equipe. Porque quando descobrem quais são esses pontos fracos, eles começam a trabalhar isso.
E hoje em dia, né, na nossa reunião mediúnica, aqui em Juiz de Fora, de onde eu estou falando, né, do meu lar aqui, aqui em Juiz de Fora, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nas nossas reuniões mediúnicas de desobsessão, os espíritos obsessores, eles têm dito quais são atualmente as formas mais modernas de influenciar as pessoas. Porque antigamente poderiam fazer aquilo de uma forma intempestiva, procuravam ir logo dominar a mente da pessoa, mas hoje não, é tudo sutilmente. Porque dessa forma mais sutil, isso se fixa melhor. Então, um deles contou para nós que uma das técnicas que eles chamam de técnicas de 3Ds, letra D de dado, de dedo, a técnica dos 3Ds. E então, essa técnica dos 3Ds, ela abrange o desânimo, a decepção e a desilusão. Mas o primeiro é o desânimo. É trabalhar, ir ao encontro do trabalhador espírita e trabalhar nele o desânimo, para que ele se desanime, fique mais assim, sem vontade, por uma coisa à toa, não vai hoje não, que hoje está chovendo. O espírito fala com a pessoa que tem uma tarefa na casa. Mas a pessoa vai lá, toda vez que chove, ela vai assim mesmo, está fazendo frio, ela vai. Mas naquele dia, está lá o espírito do desânimo. Não vai não, todo mundo falta, menos você nunca falta. Veja só o tempo, está muito frio, pode adoecer, não vai não. Deixa, hoje você fica aqui, não é? Fica aqui, tá quentinho, e você nunca falta. Então vai faltar uma vez. Aí a pessoa desanima, eu não vou não. Daí uns dias, outro momento qualquer do desânimo. Ah, não faz isso não, porque só você, né? Você é muito dedicado, deixa as outras pessoas. E vai desanimando, desanimando. Até que um dia alguém fala qualquer coisa e a pessoa decepciona. Mas como que eu decepcionei com essa criatura que eu sempre tive uma boa presença, sempre tive uma boa impressão sobre essa pessoa, e agora ela falou isso, que horror, estou muito decepcionado com essa. Aí o espírito vem, isso mesmo, aqui tudo é mentira, mesmo, isso tudo que você está vendo aí, agora que você está vendo a verdade. Mas isso aí é uma decepção terrível mesmo contra essa pessoa. E como isso vai não crescendo e vai continuadamente, de repente a pessoa desilude. E aí a pessoa fala assim, estou desiludido. Não quero mais frequentar aqui, vou sair daqui, nem sei se vou continuar de espiritismo, porque foi um fingimento, o espírito está falando, isso mesmo, aqui tudo é fingimento, todo mundo mente, todo mundo finge que é bonzinho, mas na verdade não é bonzinho. Muito bem, meus irmãos, já contei o suficiente, mas aí você ainda pode saber o seguinte, que 3Ds, né, mas tem o desalento, a desconfiança, a dúvida, tudo com D. E, por fim, chega na depressão. A pessoa muito desanimada, muito desalentada, muito isso, muito aquilo, acaba chegando na decepção. Essa é a técnica moderna sutil, mas tem aquelas técnicas que são mais agressivas, não é? Muito bem, seguinte. Miranda diz assim, habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus, quer dizer, de Jesus está falando, dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-as às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Sim, ele está falando uma coisa muito verdadeira. As pessoas estão acostumadas a sentimentos mais grosseiros. E quando a coisa é mais sutil, é uma forma assim mais elevada, quando é uma diretriz libertadora, como a de Jesus, por exemplo, ensinamentos, não é? Quando alguma coisa vai mexer com o seu mundo íntimo, com aquilo que a pessoa ainda não confessou a si própria, o que vai acontecer? Vai adaptar o ensinamento às próprias paixões.
vai fazer uma adaptação, gerando situações dolorosas para si mesmo. Tudo pode ser adaptado ao gosto do freguês, não é? Ao gosto da pessoa que queira mudar aquilo padrão, tônus vibratório, para que as coisas não sejam assim. Ah, para que a gente vai fazer uma coisa, não é? Que pede tanto? A gente pode fazer uma coisa assim mais leve, né? Não precisamos nos sacrificar tanto. Mas na seguinte, vamos ver agora a Joana, ela vai dar mais ideias sobre isso. Infelizmente ainda, é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza de sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões, independências, hábitos doentios e conformistas, geradores do alucinado e equivocado prazer. Porque aí, nesse caso, nós estamos tratando aqui das formas como os espíritos influenciam nas sociedades espíritas. Eles se aproximam de sua determinada sociedade. É bom lembrar, antes de continuarmos aqui, que a obra apresenta vários momentos em que sociedades espíritas estavam sendo assediadas de tal maneira, os seus frequentadores, que elas estavam passando o perigo até de fechar as portas. As coisas estavam muito severas, muito, assim, desequilibradas. Então, ainda quero dizer, antes de ir mais para frente, eu quero dizer o seguinte, que nós observamos 5 casos mais diretos que são tratados de 5 sociedades espíritas, não é? Então, cada caso apresentando a sua especialidade, digamos, de trabalho, e como os espíritos desequilibrados também, não é? Fizeram para atuar esses espíritos que estão querendo levar adiante essa situação de fechar a instituição. Eles querem levar isso adiante. Mas, para fazer isso, tem que influenciar os encarnados. E isso vai acontecendo, procurando, de todas as formas, fazer com que eles caiam, né? Caiam, assim, numa situação grave de moral, de qualquer tipo de coisa, geralmente questões morais. Então, nós temos vários casos, tem o caso do Eduardo, que era presidente da Sociedade Espírita, e ele vai gostar de uma das moças que frequentavam a casa, ele vai se interessar por ela, vai começar a atuar sobre ela, não é? Até conseguir que ela também fique enredada por ele, e aí há aquela paixão entre os dois, e acontece o que sempre, às vezes, é a fraqueza, o sexo, e vai acontecer, não é? A fraqueza que eu digo, que é difícil dominar, controlar, e ali entre eles, porque ele já era, como diz o livro, ele já era uma pessoa viciada no sexo. Então, quando ele viu a moça na sociedade, acaba tendo um caso com ela, depois ela vai ficar grávida, é um caso seríssimo. E aí a espiritualidade vai ajudar. Doutor Bezerra de Menezes, ele está presente, porque quando observaram, isso está mais no princípio do livro, quando observaram o que estava acontecendo em muitas sociedades espíritas, a atuação de espíritos malévolos, o que doutor Bezerra sugeriu? Que se fizesse um trabalho para ajudar as sociedades. E aí foram ficar um grupo de espíritos, desencarnados, evidentemente, foram ficar hospedados, entre aspas, numa instituição antiga, e ali eles ficaram 40 dias trabalhando em favor das instituições, não é? Então, nesse caso do Eduardo, teve uma agravante, porque quando ela ficou grávida, ele queria que houvesse o aborto. E aí ela não queria, mas aí doutor Bezerra já estava ali com a equipe, fizeram uma reunião mediúnica no plano espiritual, no qual o espírito do Eduardo foi levado em desdobramento e assistiu à reunião, a moça foi levada em desdobramento, Iracema também assistiu à reunião, e acordaram no meio da reunião, e aí, então, tudo vai sendo esclarecido, foi difícil, foi doloroso, ele era casado, mas, por fim, tudo deu certo. Não vou contar o final, mas vocês fazem favor de ler.
que aí vão ver como que foi que resolveram o problema, não é? Então, e outros casos mais, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Aí a Joana está dizendo isso aqui, não é? Que aí vai haver essa adaptação, não é? De um conhecimento libertador para que não haja para os espíritos que estão interferindo o problema do empecilho de não conseguir continuar. E aí eu coloquei aqui uma palavra do espírito Alexandre, que está em Missionários da Luz, de André Luiz, porque o Alexandre é o mentor de André Luiz nesse livro. Então, mas olha como que ele está dizendo a mesma coisa que a mentor. Que, todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Então, ao invés de tentar espiritualizar a matéria, eles ficam querendo materializar as expressões do espírito, as coisas espirituais. Então, vão fazendo com que elas passem a ser algo assim tão grosseiro quanto as coisas terrenas. Sequência, em seguida, aí as dissensões. É favorável o campo para as dissensões porque cada indivíduo se acha no direito de criticar, de impor suas ideias e opiniões, nem sempre corretas, de transformação lenta, mas segura, de modificar o celeiro de luz em clube de frivolidade, de clínica em favor de várias terapias, isso acontece, né, sem apoio evangélico, de disputas por projeção e destaque, pela rudeza no trato, pela autopromoção, devaneios que ficam e se decompõem com os despojos materiais após a morte física. Porque aqui no caso que está dizendo, não é? Essa parte aqui, por exemplo, às vezes a instituição, a sociedade não precisa do dia de quarta-feira ou do dia de quinta-feira, poderia emprestar para essa instituição aqui, que faz coisa muito boa, e enfim, aí empresta. Infelizmente, nessa hora a gente não pode aceitar de emprestar qualquer coisa, porque não sabe o que vai ser instalado ali, porque depois que se instala, para tirar é muito mais diferente, né? Então, aí a gente tem que ter esses critérios para que prevaleçam os trabalhos que uma sociedade espírita assumiu a levar adiante. Seguinte, os desafios de hoje. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fácil de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Muito bem, então, antigamente vinha tudo do exterior para o interior da casa. Hoje é o contrário, sai daqui do interior da casa para fora, não é? Então, a obra conta casos assim, não é? Casos, por exemplo, de uma sociedade espírita que apresentava, assim, um conjunto de situações de maior condição material. E, então, quando estava em época de eleições da própria casa, né, eleição da diretoria da casa, o que aconteceu? Havia um grupo que destoava da linha que a casa apresentava. E no destoar, o que aconteceu? Eles começaram a agir, não é, solapando as bases para que pudessem, então, na eleição, serem eleitos para mudar tudo aquilo que a casa até então apresentava. Eu vou passar para a seguinte, que deu um probleminha aqui, mas o que eu estou falando, é isso aí. Aí agora a Joana, ela vai falar das armadilhas e ciladas, porque Kardec, ele já avisa sobre essa questão das armadilhas. Porque tem pessoas que acham que, como médium, já está pleno, já está, vamos dizer, formado, já sabe de tudo, né? Aí diz a Kardec o seguinte, que nessa altura é que ele precisa ter
um cuidado redobrado, porque ele vai ser provado, vão acontecer 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas, para ele não cair nessas armadilhas, que logicamente são dos espíritos inferiores. É o capítulo 17, o item 214. Agora, a Joana, ela chama de ciladas. É a mesma coisa, Kardec fala armadilha, ela fala de ciladas, não é? Então, as ciladas constituem recursos perturbadores durante a experiência humana e têm a finalidade de proporcionar a aquisição de resistências espirituais e de valores pessoais ao indivíduo, mediante os quais o espírito se enriquece de sabedoria. Isso está no livro dela, Entrega-te a Deus, no capítulo 5. Muito bem, então a gente vê que essas armadilhas, elas acontecem, essas ciladas, isso não é brincadeira não, isso acontece. E aí vem outros casos narrados por Manuel Filomeno de Miranda, não é? E aí é muita coisa que poderíamos, aos poucos, ir relatando. Mas vamos verificar também que, às vezes, a sociedade também cresce, fica assim muito com uma condição financeira boa, ou então não está tão bom assim, pode ser de um jeito ou de outro, de repente são chamadas pessoas para ajudar a casa. E aí as pessoas vêm e nem sempre sabem ou conhecem as bases da doutrina, as finalidades, o alvo daquilo, tudo que se está buscando, e vão instalar na casa certas condutas que a casa vai se tornar uma empresa, vai agir como se fosse uma empresa. E aí também traz uma série de problemas, porque uma casa espírita não é uma empresa. Mesmo, pode adotar, às vezes, uma ou outra situação de uma empresa para ajudar um aspecto qualquer da casa, mas tem que ter muito cuidado com isso, para não aumentar essa ideia, não é, de que a sociedade espírita, afinal de contas, é uma empresa. Bem, muitos casos, muitas outras coisas são relatadas. Nós temos também nessa obra algo muito grave que Manuel Filomeno de Miranda vai relatar. Após atender às sociedades espíritas e também as ramificações, porque às vezes, atendendo uma sociedade, ali tinha uma pessoa ou mais de uma pessoa que foram também atendidas pelo que elas representavam, pelos que elas precisavam. Então, tinha casos assim, não é? É o caso das duas irmãs, por exemplo, que é interessantíssimo. Duas irmãs, uma era fundadora da casa, presidente, e a outra trabalhava com ela, mas era mais ingênua e se deixou levar por outras ideias e tal. Mas a mais velha, ela atendia um grupo de moradores de rua. E ali ela viu que tinha um senhor que tinha uma conduta de uma pessoa que tinha de uma pessoa de sociedade, uma pessoa que falava muito bem, que tinha um vocabulário muito rico, e de repente ela fica sabendo da vivência daquele homem. Ele era um advogado. Ela o convida para participar da casa, ele vai, começa a participar, depois ele gosta muito, depois ele se torna um trabalhador da casa, não é? E aí ele vai, então, ter várias atividades, e ele também fica ajudando os outros moradores de rua. Então, nessa casa, não é? Existem também, assim, aspectos muito interessantes, porque este homem chamado Henrique, até o nome dele, esse homem Henrique, ele vai ajudar a casa. É interessantíssimo isso, como que ele vai ter ideias, não é, para que a casa cresça. Mas a irmã mais nova, que a ideia da irmã mais nova era a seguinte, que a casa, isso antes de conhecer esse homem, desse trabalho, a casa era situada num bairro muito de classe alta. E então se reclamavam que aquela casa ali não estava bem. Por que casa espírita? Porque ajudava pessoas que vinham como filas para receber cesta básica, para receber uma refeição, e aquilo enfeiava o bairro, não é? Então, queria que tirasse dali. Porém, este homem, o Henrique,
Por ele conhecer o bairro, ele ficou sabendo que tinha mais adiante uma casa que estava à venda, ele teve ideia, propôs à diretoria que comprasse aquela casa e ali poderia fazer uma extensão de todo o trabalho, e assim foi feito, e foi uma coisa assim extraordinária. Mas nesse ínter ele teve que realizar uma reunião mediúnica no plano espiritual, e espíritos que estavam atuando na moça mais nova, na irmã mais nova, a Carolina, aí ela vai ouvir o espírito comunicante, porque ela foi para a reunião também, desdobramento, e ouviu, participou, não é? E ficou sabendo que ela era, vamos dizer assim, o médium das interferências negativas. E ela, ouvindo isso, ela chora, depois ela pede perdão à irmã e vai, aos poucos, resolver a situação. Então, tem muitos casos muito bonitos, muito interessantes, muito bons. Mas tem também coisas muito impressionantes. Tem o caso de uma instituição de criança, não é espírita, numa instituição de criança, que ali, a prefeitura, aliás, daquele lugar ali, não cuidava da instituição, então era uma instituição que estava com um aspecto terrível de sujeira, de situações assim, que traziam até mal-estar. Mas ali havia um homem que era pedófilo. E aí descobriram, né, essa condição desse homem. Então, é também bastante interessante isso, entendermos o quanto hoje em dia a gente tem que se preocupar com tanta coisa, não é? Entender as coisas, não é? E também o alcance que a doutrina espírita nos proporciona de conhecimento. E aí depois ele vai ser pego em flagrante. Seguinte, estratégias perturbadoras. Falamos, então, das armadilhas, mas tem umas estratégias. Muito bem, eles vão ver primeiro as fraquezas íntimas das pessoas. Por exemplo, a pessoa deprimida, que usa drogas, as paixões inferiores. Porque no caso, por exemplo, das paixões inferiores, o Eduardo, o presidente, não é? Ele era assim voltado para isso, para essas paixões inferiores, não é? E outras vezes inspiram desânimo, criam falsas necessidades, dizem-se o anticristo, insuflam lutas pelo poder, interferência nos pensamentos. Agora eu trouxe do livro Rumos Libertadores, que eu gosto demais desse exemplo aqui. A Joana diz assim, que os obsessores, quando eles querem prejudicar um trabalhador da casa espírita, especialmente, não é? Se a pessoa tem já uma responsabilidade, se ela exerce isso muito bem, o que eles fazem? Eles querem atuar na pessoa. A pessoa, ela está sempre vigilante e ela não abre brecha para eles. O que eles fazem? Atiram pessoas, problemas, nos braços da ação enobrecida, objetivando situações embaraçosas e perturbadoras. Põe um parente difícil do lado. Olha bem. Então, tá lá aquele que é um trabalhador da casa espírita, assíduo, sério, responsável. Ele não abre campo. O que eles fazem? Põe uma pessoa lá perto para infernizar a vida da pessoa. Eu adoro essa passagem, porque isso acontece demais mesmo. Atiram pessoas problemas nos braços da ação enobrecedora, não é? Então, aí fica aquela pessoa lá atormentando dia e noite. Muitas vezes eu falo que é o parente difícil. E a pessoa que é espírita, ela precisa conquistar o parente difícil. Eu até ensino, eu falo como é que se conquista um parente difícil e o resultado é bom, viu? Mas, então, é importante entender isso, não é? Seguinte. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Que aqui parou, viu? Seguinte, é preciso passar o texto seguinte, porque aí a gente pode...
Seguinte, vamos para frente. Bem, eu vou continuando falando, então, né? Aí a gente está falando dessas estratégias também. Agora, aí já podemos começar a falar. O benfeitor prossegue. O benfeitor, mas no caso, não é Manuel Filomeno? Eis-nos a serviço do sublime amigo nessa grave situação que o Consolador enfrenta na Terra, dando cumprimento à sua promessa de não nos deixar órfãos, o Espírito de verdade e os luminares da erraticidade superior multiplicam os santuários de educação espiritual a fim de atenderem a humanidade na grande noite que precede o alvorecer da Era Nova. Muito bem, então aqui, não é? Nós vemos que sempre, como o Espírito de verdade mesmo, é que nos está orientando, que orienta o movimento, não é? E com isso, então, o que eles procuram? Multiplicar os santuários de educação espiritual. E vamos fazer a nossa parte, o que nós pudermos fazer, o que nós pudermos contribuir, que é uma coisa muito importante. A seguir, Miranda diz assim: quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrerá com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após a sua jornada incomparável. Aqui nesse momento, nós estamos vendo que o Miranda nos está falando a beleza da doutrina, não é? Ressaltando isso, que quando a pessoa consegue entender isso, o que acontece? Ela vai passar a viver os postulados da doutrina. E isso a gente faz aos poucos nós vamos mudando uma coisa aqui no nosso mundo íntimo, mudando outro, porque nós sabemos que o importante é esse conhecimento interior, não é? Buscarmos conhecer o que somos, na verdade. E a doutrina nos proporciona isso, nos propõe, nos proporciona, nos ajuda. E aí a gente vê aquela questão 919, de Santo Agostinho, não é? Conhece a ti mesmo. E vai por aí afora nesse processo de conseguirmos melhorar a nossa própria condição. Mas, para isso, precisamos alcançar as paisagens, a doutrina vai alcançar as paisagens dos corações. E o significado psicológico da existência muda. É isso, meus irmãos. Na sequência, agora, seguida, e nas reflexões finais. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas. Vamos lembrar aqui ainda que no contexto da obra, não é no contexto, no conjunto da obra, é o que Manuel Filomeno de Miranda nos está propondo. É uma proposta muito bela, uma proposta que nós podemos alcançar, porque essa mudança, ela é difícil. Ela não é fácil você mudar a sua própria condição. A gente fala assim, fulano tem um gênio tão forte, né? E às vezes a gente também tem um gênio forte, mas isso aí precisa ser suavizado, o gênio forte. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ter tolerância, que é uma coisa que a gente tem que procurar, não é tolerar um pouco as coisas. Eu me lembro que sempre, qualquer coisa na nossa vida, a gente é exigente. Nós fazemos muita exigência de coisas, de pequenas coisas, mas o que acontece? A maioria dos espíritas desencarnados, quando podem dar alguma notícia para nós no plano físico, dizem o seguinte, que muitas vezes nós aqui na Terra fazemos questões de coisas pequenas, lutamos, brigamos, criamos problemas com coisas minúsculas, pequenas, e quando alcançamos do lado de lá, na vida espiritual, o que nós descobrimos? Que aquilo não valia nada, que aquelas brigas, que aquele empenho da pessoa em conseguir isso ou aquilo não valia nada.
E aí, então, agora que a gente já sabe disso, procurar nossa mudança, procurar entender que existem muitas perturbações espirituais na nossa vida, mas se nós nos mantivermos fiéis a Jesus, se nós nos mantivermos fiéis à doutrina Allan Kardec, nós vamos ter fortaleza de ânimo, não é? Nós vamos ter condições para fazer frente a isso. É muita prece, é muita vontade de realizar o bem, fazer o bem importantíssimo, é importantíssimo. E eu sempre falo que nós, na Casa Espírita, como voluntários, nós temos muitos setores que podemos atuar. Então, isso é muito bom, ser uma pessoa voluntária, um trabalhador na Casa Espírita, e aí em outros lugares onde a pessoa possa dar a sua contribuição. No conjunto, é o que Manuel Filomeno está mostrando para nós, não é? E que essas casas, esses trabalhos, objetivam exatamente o progresso moral da criatura e a evolução da humanidade, que é no conjunto, a trilogia de Manuel Filomeno de Miranda apresenta isso. A gente até pode, uma outra hora, falar da trilogia, não é? Porque aí a gente tem uma visão mais completa das coisas. E continuando, e para finalizar, o Espiritismo é bênção do céu, que se esparze sobre a terra sofrida em resposta aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam pela saúde e pela paz, quais estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão da noite, tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos, em nome de Jesus descrucificado. É assim, meus irmãos, então, nós estamos completando esse nosso trabalho do livro Perturbações Espirituais. E muita coisa poderíamos ainda dizer, muita, mas não é pouco não, é muita. Então, nós estamos agora agradecendo, não é? E aí, Marcelo, como que ficamos? Ficamos muito bem, te agradeço. Nós agradecemos imensamente, Sueli, todas as suas clarificações, as suas considerações a respeito desta obra e das obras que correlatam, que fundamentam todo o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda. Você podia falar mais alto? Não ouvi, querido, o som está meio fraco. Veja se está melhor agora. Você me escuta melhor? É melhor. Perfeito. Então, o que nós estávamos falando é que queríamos te agradecer do fundo do coração todas as considerações que você nos trouxe a respeito desta obra e de todas as outras obras que você juntou nessa explanação tão especial, trazendo reflexões profundas a respeito dos momentos em que vivemos todos e das questões, quão sérias são estas questões relacionadas ao trabalho de divulgação da doutrina espírita e o trabalho que é feito junto às casas espíritas. Muito obrigado. Sueli, houve um pequeno problema técnico no começo da nossa transmissão, e para aqueles que estão nos escutando, nós nem completamos. Sueli Caldas Schubert é uma querida amiga, uma irmã amada das nossas vidas, e uma profunda estudiosa da doutrina espírita. Tem diversos livros, autora de 17 livros, expositora espírita brilhante, e desde cedo, já através das questões relacionadas à mediunidade, despontou nesses trabalhos abençoados, e hoje ela nos consagra com a alegria de estarmos juntos aqui. Mas eu queria te pedir uma coisa, Sueli. Pois não. O nosso querido Divaldo vai passar por uma cirurgia, como ele mesmo disse num live ontem. E essa cirurgia deve ocorrer ao longo desta semana, nos dias que estariam ali estabelecidos. Não há uma data certa, parece. E eu gostaria que, para que nós encerrássemos os trabalhos de hoje, de lançamento desta obra traduzida, Spiritual Disturbances, que é a tradução ao inglês, nós gostaríamos que você fizesse uma prece com uma pequena vibração ao nosso querido Divaldo. E nós te acompanharíamos, porque, assim como nós, esse grupo pequeno,
Pois não. Muitas casas, muitos trabalhos estão sendo feitos, direcionando seus pensamentos, as suas vibrações a esse homem magnífico que tanto nos fez bem e que tanto nos encanta e o maior divulgador da doutrina espírita dos tempos atuais. Então a palavra é sua para que possamos fechar esse nosso evento virtual. Nós vamos agora, nesse instante, especialmente, mentalizar o nosso amado amigo Divaldo Pereira Franco. Lembrando, às vezes, nessa hora, ao fazermos essa prece, antes de iniciá-la, lembrando essa trajetória desse nosso irmão autêntico missionário de Jesus, que juntamente com a sua mentora, Joana de Ângeles, estabeleceram na Terra uma programação de alto nível para que a humanidade pudesse ter também uma possibilidade de crescer, de aprender, de abrir novos horizontes mentais. Esse é o trabalho que Divaldo Franco tem vivenciado ao longo de quase 80 anos, não é? 70 e tantos anos, seguidos, sem faltar um dia sequer, não é? De divulgação, e, sobretudo, de exemplificação. E esse trabalho maravilhoso na Mansão do Caminho, os livros, em todos os momentos que nós olhamos Divaldo Franco no seu trabalho, nós encontramos uma variedade de possibilidades de produções, do que ele produz, que é de uma forma assim notável, como uma bênção para a humanidade. Então, ao fazermos essa prece, nós também estamos agradecendo a Jesus pela presença dele na nossa vida, a presença de Jesus através de Divaldo, que sempre nos trouxe essas notícias, os ensinamentos e tudo mais. Então, vamos orar agora. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos em primeiro lugar agradecendo as bênçãos que temos recebido todos nós, no conjunto de todos aqueles que estão vivenciando juntamente com Divaldo Franco esse momento do espiritismo nas terras brasileiras e também aquelas outras que estão do outro lado do mundo. Todos esses nossos irmãos que fazemos parte dessa grande programação de Joana de Ângeles e levada adiante pela nossa mentora, levada adiante pelo nosso Divaldo Franco. Então, nessa hora, Senhor Jesus, estamos agradecendo, porque somos beneficiados com tudo isso e pedindo que as tuas bênçãos possam recair sobre todas as criaturas, nesse momento tão difícil da pandemia, nesse momento de dúvidas, nesse momento em que criaturas estão passando necessidades as mais prementes. Nós queremos pedir por todos, Senhor, e queremos dar o melhor de nós mesmos, vibrando para todos eles. Mas muito especialmente nesse dia, nós estamos pedindo pelo nosso querido Divaldo, para que ele possa receber, Senhor, a tua infinita misericórdia, a tua bênção, no tratamento que ele fará esta semana, para que haja um alívio, para que haja uma condição de ele prosseguir um pouco mais, Senhor, porque é o porta-voz da tua bênção, da tua misericórdia para todas as criaturas. Traz para nós essa voz que tanto necessitamos para pautarmos as nossas caminhadas de uma forma que seja mais elevada, mais positiva, tendo ele como exemplo, tendo nossa Joana de Ângeles como orientadora. Portanto, Senhor Jesus, todos nós em vibração, em pensamento, em agradecimento, uma gratidão profunda, que faz com que possamos, nesse momento, endereçar a Ele tudo aquilo que nós temos de bom, de gratidão, de paz, de amor, a fim de que Ele receba
e se sinta fortalecido, amparado, abençoado, e possa levar adiante esse tratamento. E possa prosseguir, Senhor, um pouco mais, a fim de que nessa caminhada, todos nós unidos, estejamos trazendo a Tua palavra, Senhor, o Consolador prometido, que Tu um dia dissestes que a humanidade alcançaria. Hoje queremos levar adiante e merecer, Senhor, essa deferência. Mas sabemos que é, acima de tudo, por uma condição do nosso passado que necessitamos agora aurir novas situações para solver aquilo tudo que ficou lá atrás, para nossa redenção final. E para isso contamos com as bênçãos da doutrina espírita e com pessoas assim tão amadas quanto o nosso Divaldo. Que juntos todos nós consigamos prosseguir na caminhada, que um dia mais adiante, lá na frente, nós nos encontraremos e estaremos juntos e estaremos no trabalho do bem, do amor, da paz, que Tu, Senhor Jesus, oferece a cada um daqueles que seguirem a Tua palavra, que trabalharem no bem, como Tu ensinastes, e que, como agora temos, pelo nosso Divaldo, esse exemplo amoroso e belo. Fica conosco, Senhor. Fica com o nosso Divaldo através dos mensageiros do bem, através desses que trabalham nesse campo, Senhor, para que essas luzes o enriqueçam de fluidos, de energias, de paz e de muito amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite a todos e até breve. Eu agradeço a presença de vocês e que Jesus nos abençoe. Vamos continuar, né, na tarefa. Um beijo, Marcelo, um beijo para a Andréia, um beijo para todos. Obrigada, Júnior, por tudo. Obrigada, Júnior. Obrigado a todos da mansão.